Então, boa tarde a todos, obrigado pela presença de vocês. Hoje estamos começando com menos pessoas, muita coisa acontecendo, e as pessoas estão talvez dando mais atenção para outros acontecimentos. Obrigado. Acho que temos aí dois assuntos importantes, né, que é a possível reforma tributária com o novo governo e, e isso, o Damasceno tem estado bastante presente e informado a respeito disso, deve conhecer o novo Congresso melhor do que eu. Se ele está achando que vai, então vamos ver o que ele tem para falar aí, então, doutor. Vamos lá, nós temos dois assuntos. Para mim, esse é Muito, o mais importante. Então, vamos lá, boa reunião para todos. Obrigado. muito bem, boa tarde. É, eu trouxe esses dois temas. Um já está tramitando e foi até objeto do nosso encontro presencial na ADASP, que é a questão do bloqueio de parte do faturamento das empresas para a garantia de débitos trabalhistas. E o outro é mais, Sandoval, uma retrospectiva do andamento das propostas de reforma tributária e a perspectiva dentro do novo governo que começa no próximo ano. Até como uma forma de que nós possamos realmente alinhar o raciocínio e o pensamento e verificar que não, possivelmente não haverá problema de continuidade, talvez, na minha visão, pelo que eu vou explicar, haja a possibilidade de um melhor entrosamento e um melhor andamento dessas propostas, que, lamentavelmente, do governo Temer para cá, não andou absolutamente nada nesse sentido. Quando nós tivemos, com muita esperança, no ano de 2019, a proposta da desburocratização para as empresas, com aquele projeto que foi transformado em lei, que valorizava os negócios das empresas, a empresa ter mais facilidade e tudo mais, e a reforma previdenciária que já vinha tramitando desde o governo Michel Temer, o resto parou. E tudo que foi proposto, que caminhou, ficava estagnado porque no momento crucial, no momento principal, o governo federal apresentava uma proposta que parava tudo. E a exemplo é o seguinte, nós estávamos com a PEC 45, tramitando na Câmara Federal, e a PEC 110 tramitando no Senado Federal. Uma proposta de 81 senadores, parece que 61 assinaram como titulares da apresentação da proposta que foi do deputado, cujo nome vai me falhar agora, é, é, o nosso deputado que estava relatando a PEC 233A no governo Dilma Rousseff, aquele guia, Rauli, o Rauli. Então, parou tudo isso. Por quê? Porque no momento em que a comissão especial, presidida pelo senador Roberto Rocha e relatado pelo Agnaldo Ribeiro, juntava as duas propostas numa só, a 45 e a 110, o governo resolveu apresentar uma proposta do imposto de renda separado e uma proposta de junção do PIS e da COFINS, criando a CBS, que alguns segmentos aplaudiram, mas os segmentos que são tributados pelo lucro presumido e pelo serviço, e prestadores de serviço, botaram o dedo porque a tributação de 3,6% passaria para 12%. Então, fora do comum. Mas, analisando isso a partir de tempos atrás, principalmente de 2007, nós temos que a, a coluna dorsal da proposta da PEC, tanto da 45 como da 110, ela nasceu num projeto ainda em 2007 e vem há 15 anos tramitando. Por conseguinte, em 2007, o presidente era o Lula, que vai agora assumir. Então, a proposta nasceu no governo Lula e caminhou com esses perrengues durante esse período e agora chega novamente. Então, dentro do plano que nós vamos analisar, eu vejo que pode somente avançar dos estágios em que se encontravam sem querer recomeçar. Então, eu vou trazer aqui os slides para melhor compreensão.
Bom, então nós vamos, recapitulando, o projeto de lei limita a penhora sobre o faturamento da empresa e a reforma tributária, perspectiva com o novo governo. Nós temos a presidência da mesa da Dácio Sandoval de Araújo, a apresentação José Damasceno Sampaio, e hoje nós temos também, na realização, a DASP e o nosso escritório, e o apoio do Sinca Paraná, que sempre está conosco nesses nossos eventos. E vamos aos títulos. Existe no estado de São Paulo uma vibração que atrai pessoas de todas as partes do Brasil e do planeta, que escolhem a região para viver, concretizar sonhos pessoais e profissionais. Foi assim no passado e é assim no presente e será assim no futuro. Mas o estado de São Paulo é, acima de tudo, o lugar dos negócios como poucos no mundo. Dona do maior parque industrial e do maior PIB entre todos os estados brasileiros. Nesse cenário, um dos setores que mais tem contribuído para a integralização do impressionante PIB paulista é, sem dúvida, o atacado distribuidor do estado. Responsável por quase a metade do faturamento do setor em todo o Brasil, principalmente na comercialização de itens de uso comum das famílias, os agentes do atacado e da distribuição do estado de São Paulo respondem por uma fatia substancial do faturamento do setor em nível Brasil. A DASP, parceiros e associados, juntos. Construindo sempre mais pelo desenvolvimento econômico e social do estado de São Paulo. Muito prazer, nós somos o Sinca Paraná. Há mais de 65 anos, trabalhamos todos os dias para desenvolver as empresas atacadistas e distribuidoras do Estado, essenciais para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. Sendo um elo entre as indústrias, passando pelos grandes e pequenos comércios, até chegar na casa dos paranaenses, em todos os 399 municípios. Sabemos dos compromissos com os nossos associados e a importância da nossa representatividade visando sempre um melhor e competitivo ambiente de negócios. Por isso, somamos esforços com a ABAD, a FEComércio Paraná, a CNC e a Unex. O Sinca Paraná está de portas abertas para você, empresário do comércio, da indústria e prestadores de serviço, com produtos e outros benefícios pensados para atender seus objetivos e necessidades, com condições especiais e capacitações gratuitas. Além disso, contamos com um centro de eventos totalmente equipado, salas de treinamentos e reuniões, espaço integrado com auditório e espaço gourmet à sua disposição. O estado do Paraná conta com a gente. E nós, do Sinca Paraná, contamos com vocês. Juntos somos mais fortes. Muito bem. Projeto de lei limita a penhora do faturamento. É o projeto de lei 3083, ele é de 2019, e ele tem como uma ementa exatamente o comando de uma alteração dos artigos 642-A e 642A é um artigo que foi inserido pela reforma em 2017. E o 883 da Consolidação das Leis dos Trabalhos, para dispor sobre a penhora sobre o faturamento da empresa. O autor é o deputado Marcos Pereira, do Republicano de São Paulo. E, inicialmente, o autor, quando apresentou a proposta, era limitando a penhora de até 20% do faturamento após deduzidas as despesas com salários. Obviamente que isso aí já trazia uma grande dificuldade para as empresas, mas
para o que acontece hoje, que o juiz do trabalho normalmente penhora até 30%, sem analisar qualquer dedução, já seria um grande avanço. Mas aí nós temos que faturamento, numa margem de lucro pequena, então 20% é muito difícil. Para a empresa não sobrevive. Então, a proposta que caminhou pelo Marcos Pereira era nesse sentido, 20%. Nas comissões da Câmara Federal, esse valor de 20% foi reduzido para 10% do faturamento. Porém, o que eu acho mais importante é um gatilho que foi colocado de retenção, que ele botaram assim, após deduzidas a despesa com salários, mas sem tornar inviável a atividade empresarial. O que significa isso? É que cada caso vai ser analisado em juízo para a empresa poder provar que o limite, ou seja, a sua margem de lucro, chega a mais de 10%, chega somente a 10%, ou é menor do que 10%. Se chegar até 10%, o 10% piorado, obviamente, inviabiliza, torna inviável a atividade empresarial daquela empresa. Então, é preciso que haja, através dos balanços, através do caixa, através do plano de contas da empresa, a empresa provar em juízo que os 10% ainda não são suportáveis. Mas, de qualquer forma, já é um caminho para o diálogo, um caminho para que a empresa possa se defender. Porque hoje o juiz não analisa absolutamente nada. Isso é matéria de defesa. O juiz simplesmente manda penhorar os 20% ou 30% do faturamento bruto da empresa para efeito de pagamento dos débitos trabalhistas. A situação da tramitação desta proposta, eu coloco aí porque eu acho que ela de suma importância, é o seguinte: no dia 21 de agosto de 2019, ela foi analisada e aprovada na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços. No dia 23/11 de 2021, mais de 2 anos depois, ela foi aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E no dia 12 de julho agora de 2022, ela foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Com a aprovação dessas 3 comissões, ela já iria direto para o Senado Federal, como sendo aprovada. Porém, houve um recurso para que a mesa diretora analisasse isso e levasse ao plenário. Esse recurso foi apresentado no dia 10 de outubro passado. Até o senador vai perguntar quem foi esse deputado que apresentou e eu fiquei não descobri, né? Mas é para não querer ninguém matar o homem. E a verdade é que agora esse recurso vai ser analisado se é cabível ou não. Se admitido o recurso, a matéria vai para o plenário da Câmara Federal. Se não admitido o recurso, a matéria sobe diretamente para o Senado Federal. Há uma grande possibilidade do recurso não ser admitido porque foi apresentado de forma intempestiva. O prazo que era para se apresentar, o deputado não apresentou e foi apresentado depois. Está alegando que existia um feriado pelo meio, não sei o que pelo meio, mas aí o plenário, aliás, a mesa diretora vai analisar se cabe ou não cabe. O importante é anotar o número desse projeto de lei, que acho que ele deve ser trabalhado por todos nós que trabalhamos em entidade que defende o interesse das empresas, por se tratar realmente de uma segurança maior para o dia a dia das empresas, principalmente aquelas que têm algum litígio na área trabalhista. Muito bem. Vamos para o segundo assunto, reforma tributária. Perspectivas com o novo governo, novo velho governo. Muito bem, histórico. O resumo histórico das tentativas de reforma tributária. Em 1995, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi apresentada uma proposta que inicialmente quem defendeu foi o deputado Germano Rigoto, e, posteriormente, o deputado Mussa Demis, Germano Rigoto do Rio Grande do Sul, e Mussa Demis, eu acho que era do Piauí, não sei, não me recordo bem. Em 2003, o primeiro governo Lula, foi apresentada a emenda constitucional, aliás, a proposta de emenda constitucional número 42. Quem foi o relator? Foi o Vigílio Guimarães, deputado Vigílio Guimarães. Essa emenda também, isso também não avançou. Em 2008, o governo Lula II
nós tivemos a emenda constitucional número 233, e o relator foi o Sandro Mabel. Esse relatório foi aprovado na Câmara Federal e depois foi aprovado na comissão especial, mas adormeceu. Ele adormeceu, sendo novamente impulsionado ainda já em 2015 no governo da Dilma Rousseff, que pegou como relator o deputado André Moura. Eles transformaram em 2016 na PEC 293, que, com a atuação do relator, o Luiz Carlos Rauli, recebeu o seu relatório recebeu o número 293A. Estava para ser aprovada quando houve o impeachment. Quando houve o impeachment, parou. Aí veio o governo do Michel Temer e a PEC não andou. Ele cuidou de fazer a reforma trabalhista e outras reformas mais, mas nós tínhamos um procurador-geral da República que não estava procurando a República, estava procurando o Michel Temer. E assim, nós sabemos perfeitamente que o trabalho do Michel ficou prejudicado e não avançou. Essa proposta 293A, quando foi em 2019, ela foi incorporada pelo Senado Federal e se transformou literalmente na proposta de emenda constitucional número 110. Então, a 293A, que vem do governo Dilma Rousseff, ou seja, que caminhou evoluindo do governo desde 2007 até o 2016, é essa PEC 110 que está no Senado Federal e já está com o relatório do senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, e que cria da Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS dual. Nós vamos já comentar mais um pouquinho sobre isso aqui. O governo Lula, nessa proposta dele, criava o IVA federal, proposta unificando somente tributos federais, COFINS, PIS, CID, salário e educação. Ficava de fora o IPI, que é considerado o mais antigo imposto sobre valor agregado federal. Não avançou porque ninguém quis abrir mão, porque quando houve a proposta do IVA federal, era necessário que houvesse a proposta do IVA puro, que é o IVA com os tributos municipais. Mas, como ninguém abriu mão de absolutamente nada, não avançou. Ainda no governo Lula, eu trouxe aqui essa matéria da agência Câmara, dizia o seguinte: em 2008, uma comissão especial da Câmara aprovou substitutivo do deputado Sandro Mabel, do PMDB de Goiás, a várias propostas sobre reforma tributária, as PEC 233 de 2008 e a 31 de 2007, entre outras, em tramitação na Câmara Federal. Entre os principais pontos do texto aprovado estão a unificação de 27 leis estaduais do ICMS e a criação do Imposto sobre Valor Adicionado Federal, que é o IVA federal, a partir da fusão do PIS, PASEP, da COFINS e da contribuição do salário de educação. A matéria é polêmica, está parada na Câmara há 4 anos. Essa matéria ela é de 2018, mais ou menos. Então, vejam vocês o seguinte: eu coloquei isso aí para mostrar quais eram os tributos que já vem sendo discutidos, como são semelhantes às propostas que estão em tramitação, a da Câmara e a do Senado Federal. Muito parecida com a PEC 110, que realmente acaba as 27 leis estaduais e distrital do ICMS, criando uma lei federal só e uma. E também as leis 500, aliás, 5.000 e tantas leis federal município que se tem no país. Está sem desligar teu microfone, me ajude aí no número. 5.570. Pois é, então esse número de leis municipais seriam também extintas pela PEC 110. Então estava tudo nesse bolo aí da reforma da PEC 110. O importante disso tudo é que nós vamos vendo que a coisa só vai amadurecendo, as discussões vão aumentando e o tempo vai passando. Não chegou a ser um denominador comum, mas os mesmos atores
que cuidaram dessas duas PECs estão novamente no Congresso Nacional, podendo impulsionar do estado em que se encontram. O problema, normalmente, é que para num nó górdio muito forte, que foi, por exemplo, no governo da Dilma Rousseff. A PEC previa a criação de dois fundos, o Fundo Regional e o Fundo de Desenvolvimento, para os estados que perdessem receita com o novo tributo. Esse fundo seria criado com o juro aplicado em cima daquele dinheiro que foi trazido do exterior, naquela lei que houve o perdão. Então, o dinheiro que estava lá fora, nos paraísos fiscais, eles retornaram ao país, e a multa em cima daquele dinheiro iria criar os dois fundos. Então, isso já está. Só que o mundo passou, o impeachment veio e os fundos não foram criados. O projeto de lei ficou sem fundo. O resultado é que esse dinheiro que entrou no país foi totalmente encaminhado para os governos estaduais e para os municípios, para finalidades sociais, através de decisão tanto do governo federal como do governo e como do Congresso Nacional. Então, parou nesse ponto aí. Então, esses governos, como não conseguiram aprovar as PEC da reforma tributária, eles partiram para um sistema de desoneração ou tributação extrafiscal através das desonerações tributárias. Os incentivos fiscais, aqueles que nós brigamos agora para manter até 2032, tudo isso foi criado a partir da necessidade de organização das contas públicas em virtude da não possibilidade da reforma tributária. Então, no governo Lula, em 2008, foi criado o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC, com a finalidade de melhorar a gestão do Estado e para estimular o investimento público e privado. Com isso, veio a desoneração da construção civil, das indústrias, infraestruturas pesadas e do setor de alta tecnologia, que é computadores, produção de semicondutores, equipamento para televisão e digital. E isso tudo veio logo em seguida a extinção da CPMF, para cobrir também a perda de receita com a extinção da CPMF, que ocorreu no final de 2007. Então, diversos setores foram desonerados. A partir daí, passou-se a estudar a desoneração também da folha salarial, que foi levada a efeito no governo seguinte. No governo Dilma, o PAC foi substituído pelo Plano Brasil Maior já em 2012. Objetivo: sustentar o crescimento econômico no contexto da crise internacional que era então vigente e apoiar a indústria, a tecnologia e o comércio internacional. Houve a redução do IPI sobre bem de capital, materiais de construção, caminhões e veículos, créditos tributários aos exportadores, mudança na contribuição para a Seguridade Social, uma alteração bem acentuada, em vários outros setores, bem como a criação do novo sistema de tributação para a indústria automobilística. E daí surgiu também, como disse, um fortalecimento da desoneração das folhas salariais para alguns segmentos. Ainda no governo Dilma. Aliás, acho que está repetindo isso aí. Bem, aí, feito isso, nós já sabemos e já resumimos. Nós tivemos todo esse histórico através do nascimento da PEC 45. Foi apresentada pelo presidente do PMDB, hoje MDB, Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, oriundo de um trabalho feito pelo economista Bernardo App. Só lembrando que o Bernardo App, ele foi a segunda pessoa do Ministério da Fazenda, segunda pessoa do Ministério da Fazenda dos dois governos do presidente Lula. Então, ele era a segunda pessoa. Então, você vê o seguinte, a identificação que vai ter a PEC 45 com os projetos do governo Lula, projeto de reforma tributária do governo Lula, e o projeto de reforma tributária do governo Dilma.
E eles, obviamente, têm uma ligação muito forte também com a PEC 110, que é bem mais antiga do que a PEC 45. A natureza de ambas é que se identifica. Essa PEC 45, ela estava na comissão especial, o relatório final foi aprovado, foi apresentado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro e aprovado na Câmara quando houve o encerramento dos trabalhos da comissão especial. Com o encerramento dos trabalhos da comissão especial, a PEC 45 ficou na Câmara e a PEC 110 voltou à sua origem, que era o Senado Federal. Lá ela caminhou mais um pouco, lá no Senado Federal. Lá cria-se o IBS dual, que é o IBS federal, que é a inserção de um dispositivo na Constituição Federal autorizando a que o governo federal crie a CBS, que é exatamente o somatório do PIS e da COFINS, conforme o projeto 3883 apresentado. E cria também o IBS, que é o infraconstitucional, IBS infraconstitucional, que é a aglutinação do ICMS e do ISS dos municípios. O ICMS e o ISS juntos, eles vão criar aqueles fundos que eu citei, que inviabilizaram a reforma do governo Dilma Rousseff. Por que sai? Porque agora não vem nenhuma verba do governo federal. Uma parte do IBS infraconstitucional, um percentual será destinado à criação desses dois fundos. Então, os próprios estados e municípios é que vão criar os fundos para socorrê-los em necessidade ou em situação de desigualdade. Está na relatoria do senador, que está SM, é o N, não é o M, né, Roberto Rocha, e ficou parado, obviamente, nesse período eleitoral. O que está na proposta da chapa eleita Lula-Geraldo Alckmin? Reforma tributária solidária, justa e sustentável. Essas são as justificativas, tanto da PEC 45 como da PEC 110, que é uma reforma tributária solidária, justa e sustentável, que visa simplificar e reduzir a tributação do consumo. Também é a mensagem das duas PECs. Garantir a progressividade tributária, onde os ricos pagariam mais. Na PEC 45, há a previsão dos produtos da cesta básica gerarem crédito a serem devolvidos ao pessoal do, hoje, Auxílio Brasil, que passará a partir do próximo ano se novamente Bolsa Família. Então, esse pessoal receberia de volta um percentual do que gastasse com produtos da cesta básica. Isso está na PEC 110, não na PEC 45, não está na PEC 110. Desonerar produto com maior valor agregado, a tecnologia embarcada e ecologicamente sustentável. E também está na previsão combate à sonegação. Combate à sonegação, obviamente, que ela viria com mais facilidade, esse combate ele viria com mais facilidade se houver a reforma tributária solidária, justa e sustentável, se vier a simplificação das obrigações acessórias e se vier algumas desonerações. Porque se você tira a burocracia que hoje reina com as obrigações acessórias para apuração e recolhimento dos tributos, a sonegação ela com certeza cairá. E se reduzir a carga tributária, que é quase que impossível, porém ela pode ser reduzida de forma indireta com a redução das obrigações acessórias, a sonegação também, com certeza, deixará de existir, ou se deixar de existir é muito difícil, mas será reduzida. E é esta a mensagem que nós trouxemos, e agora aos debates. Parabéns, doutor. Bom, o primeiro caso, com relação ao faturamento da empresa, vai ser muito difícil passar esses 10%, com essa ressalva de que não inviabilize a operação. Vai ser uma discussão com o perito, porque juiz, ainda mais juiz do trabalho, ele fala penhora e pronto, né? Mas, se tiver essa ressalva aí, para mim vai ser uma luta de peritos, né?
dependendo, claro, perito, dependendo do processo, dependendo do tamanho da multa, tamanho bom, enfim, da operação, né? Mas eu acho muito difícil, mesmo 10%, dentro do nosso segmento, ninguém faz coisas com lucro mais que 10% para poder rodar, né? Então, no via de regra, até nas demonstrações financeiras, quando o fornecedor pede para o nosso setor alguma coisa assim para poder discutir desconto, quando ele passa a fazer, por exemplo, distribuição, que tem contrato, etc. e tal, demonstrativo sempre está ali em 3, 3,5, 4, né? Então, depois de tudo, depois de pagar tudo. Então, eu acho que vai ficar nesse aí, perto de 5%, talvez, vai ser a média. Eu estou só supondo que vai ser isso, porque 10 mesmo ninguém consegue. Eu também sempre sou desse ponto de vista, Daval. Eu acho até que poderia se mudar isso aí para ser um percentual até maior um pouco sobre o lucro das empresas, sobre a base de cálculo do imposto de renda, sobre a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, mais ou menos daria para se trabalhar mais, porque aí você já tem tudo apurado, né? Mas em cima do faturamento bruto é muito complicado mesmo. É. Aberta a discussão sobre o assunto. Vou provocar o doutor Fernando. Sem comentários, doutor Damasceno, de minha parte. Muito bem. Então, vamos ao segundo assunto, Sadal. O segundo assunto é a questão das reformas tributárias e por que nós entendemos que há essa promessa. Eu quero até reforçar que isso estava no plano de governo do candidato Ciro Ferreira Gomes, estava no plano de governo da candidata Simone Tebet, e foram incorporadas, com autorização deles, ao plano dos que foram eleitos. Assim sendo, nós vamos ter, na equipe de governo, com certeza, a senadora Simone Tebet, e tenho esperança que ela realmente impulsione essa proposta dela, principalmente no campo da educação, que ela estava defendendo muito isso. Mas o andamento da reforma tributária, todos nós sabemos da necessidade e da urgência. E há essa promessa. E não tem como não fazer, porque se não fizer, o Brasil para realmente. É a mesma a sensação que a gente tem, e ela está se afunilando, né? Ela vem afunilando. A sensação que a gente tem, está difícil, vamos lá, desde lá de trás, do Mussa Demes, lá atrás do Germano Rigoto, que você comentou, depois passou pelo Sandro Mabel, que na verdade ele é de Ribeirão Preto, mudou a empresa dele para Goiás por conta dos incentivos, agora até vendeu. Ele não é mais deputado e nem é mais dono da Mabel. Acho que uma companhia, não lembro qual, é uma companhia grande, comprou a Mabel, que é uma fábrica de biscoitos. E a gente sempre fica esperançoso. Só que nisso que você acabou de falar, isso vem afunilando, vai chegar uma hora que vai ter, sei lá, vai virar uma bagunça geral, porque é impossível lidar com essa confusão toda. E tomara que os nossos congressistas levem a cabo qualquer coisa que estabeleça pelo menos alguma administração em cima de ICMS, que é o grande nó, o grande problema, o grande enrosco das administrações das empresas é o ICMS. O que eu acho é o seguinte, o que nós precisamos ver com muito carinho é essa questão da CBS, que na proposta 110 fica autorizada a criação, mas isso está em projeto de lei ordinária, não é? Está na Câmara Federal como um projeto de lei ordinária, ou seja, é muito fácil de passar. E se passar na situação em que se encontra, ela vai penalizar as empresas, principalmente as empresas prestadoras de serviço e as empresas de médio porte, que são tributadas pelo lucro presumido. Então, isso é uma vigilância que tem que ser permanente em cima disso aí. A proposta, a PEC 110, no que diz respeito ao IBS infraconstitucional, eu vejo com bons olhos a situação em que se encontra a redação. A PEC 45, ela ainda está precisando de muito amadurecimento, mas ela viria da Câmara Federal para o Senado Federal, se por acaso o Congresso não resolver novamente
criar uma comissão especial e juntar as duas para que possa sair só uma. Se juntar as duas para sair só uma, vai sair uma reforma tributária ISS e ICMS. A reforma tributária federal precisa de maiores estudos, porque tudo que foi proposto pelo governo federal penaliza demais. Vamos pensar aqui, para sem defender absolutamente lado de partido nem coisa nenhuma, mas a proposta do governo, que está no comando agora, que está para sair, ela inviabilizava a vida das empresas. Primeiro ponto, criar a CBS em 12% da tributação, levando de 9,6% para as pessoas jurídicas de direito que são tributadas pelo lucro real, de 9,6% para 12%, levar as empresas que estão em 3,6% para 12%, as prestadoras de serviço e outras mais, no que respeita ao PIS e a COFINS. Baixava o imposto de renda das empresas de 15% para 8%, mas aumentava a contribuição. Baixar o imposto significa não dividir com os estados e com os municípios. Aumentar a contribuição é chamar para o governo federal uma receita e diminuir as receitas nas bases onde o povo habita, onde está a necessidade. Tributar os lucros e dividendos das pessoas jurídicas, num percentual extremamente elevado, que levava a tributação de hoje de 34% para 38% direto, chegando possivelmente até os 40%. Então, todas as propostas que foram apresentadas pelo governo federal aumentavam a carga tributária. Ainda bem que não passou. O imposto de renda, a tabela do imposto de renda passou na Câmara Federal. Quando chegou no Senado, foi barrado. Por quê? Porque do jeito em que estava, e ficava um segmento beneficiado e outro segmento extremamente prejudicado. Ou seja, os CPF ficariam beneficiados e os CNPJs, que já tem uma carga tributária excessiva, iam pagar o pato. Então, é muito fácil você tirar dos outros para dar para alguém, fazer o trabalho de Robin Hood. E Robin Hood tirando do pobre para dar para o pobre, né? Tirar do rico para dar para o pobre, né? Então, é preciso que haja realmente um aprofundamento nessa reforma tributária federal. A estadual, a infraconstitucional, que é o ICMS e o ISS, se tramitasse agora, seria ótimo, porque já viria abrangendo todas aquelas desburocratização que tanto nós queremos, nós pedimos e que tanto nós esperamos. Quase que a palavra não saía. Na sua opinião, por exemplo, sei lá, se Deus jogar uma luzinha aí nos nossos atuais nossos congressistas, digamos que a proposta boa, qualquer uma delas, uma proposta que modifique, se for aprovada esse ano, tem aquela coisa da quarentena, ela já entra em 1º de janeiro valendo, ou 90 dias. Como é que é isso? Só para a gente poder entender aí e fazer as expectativas aí. Certo. No que diz respeito a imposto, porque é o seguinte, nós estamos falando de reforma tributária, obviamente, aqui dando uma pequena aula do início da matéria de direito tributário, tributos são os impostos, as contribuições sociais e as contribuições de melhoria, né? Que no caso nós temos a contribuição de melhoria que nós temos a CID, né? Que é sobre os combustíveis. Então, para os impostos, nós temos 2 princípios a serem observados. É o princípio da anterioridade, que não pode ser aplicado no mesmo ano em que foi instituído o majorado, e a noventena, 90 dias a partir da sua criação. Por que os 2 princípios? Só existiu o da anterioridade, bem antes era anualidade, mas agora é só um ano depois, passou a ser da anterioridade. Significa o seguinte, se você aprovar em dezembro de um ano, pode entrar em vigor no ano seguinte. O que acontecia? Eles aprovavam um tributo do dia 25, 26, 27, 28, 29, 30 de dezembro, quando dava meia-noite do dia 31, publicavam um Diário Oficial, a edição extra, e entrava em vigor no dia 1º, as empresas que estavam programadas, todo o seu planejamento caía por terra. Aí foi modificado o artigo da Constituição e criou a noventena. Aí esses tributos passaram a entrar em vigor, vocês notem, no dia 1º de abril, dia da verdade, porque tinha a etapa
janeiro, fevereiro e março. Então, cumpria 90 dias. A anterioridade e os 90 dias. Então, são esses dois tributos, esses dois períodos a serem observados para os impostos. Para as contribuições, no caso, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, ela exige só anterioridade de 90 dias. Então, digamos, se ela for criada em janeiro, aí for publicada em janeiro, ela tem 90 dias, a não ser que a lei diga que é mais prazo. No caso da CBS, eles estavam botando 6 meses da publicação. Está previsto os 6 meses. Se não tiver isso aí, se assim entra em vigor na data de sua publicação, ela vai cumprir o princípio constitucional de 90 dias. Então, digamos, se for publicada em janeiro, entra em vigor fevereiro, março e fim de abril, vamos dizer assim, vai depender do dia que for publicado, e assim por diante. Então, respondemos essa da Val. Se for imposto, no caso do ICMS e do ISS, tem que viver um ano de antecedência. Não é o ano de antecedência, não. O ano seguinte, só pode, digamos, se aprovar este ano ainda, pode entrar em vigor no próximo ano. Se aprovar só no próximo ano, um novo imposto, o IBS, por exemplo, só vai entrar em vigor em 2023. Obviamente que a lei, para não prejudicar os estados e os municípios, já está trazendo a previsão do período de transição. Então, nesse período de transição, fica valendo o ISS e o ICMS, até poder entrar em vigor o IBS, e o IBS vai entrando paulatinamente e vai morrendo o ISS e o ICMS, até zerar, dentro do cronograma previsto no texto legal. E aí, aproveitando aí, eu estou abusando um pouco, mas, enfim, eu acho que são coisas que são relevantes, né? A nossa 005, a PL 005, que foi aprovada, dessa forma aí, vamos dizer que em fevereiro a gente aprova alguma coisa e tem as noventena, ou só no ano que vem. Se tiver só no ano que vem, qual é a interferência na nossa lei, a 005? Existe uma proposta na reforma, na PEC 110, que os incentivos fiscais do ISS e do ICMS perdurarão no novo imposto até o prazo final, seria até 2032. Tá. Se passar, né? Se passar. Mas que isso é relevante, né? Porque... Tem esse dispositivozinho, na proposta tem. Muito bom. Muito bom, doutor. Maravilha. Doutor Fernando, me ajude aí. Nos anos 90, 95, 96, coincidentemente, eu estava do outro lado, lá, assessorava o secretário da Fazenda, e a gente acompanhou bem de perto, né, as propostas de reforma tributária, Mussa Davis, esse pessoal, digamos assim, era o pessoal do nosso contato, né, na época. O Raul também, né, sempre lutador e muito operativo, né? Então, naquela época, o ICMS, como o presidente disse, é um tributo assim muito relevante, né? Então, havia muita discordância entre os estados, né? Tinha a questão da guerra fiscal, né? São Paulo, Nordeste, pessoal do Centro-Oeste, pessoal do Sul, né? É uma coisa que já está superada, né? Com a Lei Complementar 160, né? Essa questão está superada. Outra questão que pegava muito firme era a questão da origem e destino, né? Do tributo, né? É uma coisa que, em termos conceituais, acho que está absorvido, né? O que está em jogo seria qual o tempo da transição de origem. Hoje, na verdade, nós temos um sistema misto, né? Um pedaço fica no estado produtor e o outro pedaço no estado consumidor. Então, o que está em jogo é o período de transição, né? Do misto para o destino. Então, digamos assim, meio caminho andado. Tem a questão dos municípios também, que tem, eu acho que algumas arestas ainda para serem reparados, né? Mas o seguinte, né? Agora, com essa eleição, né?
Então, o PT ganhou, né? E hoje, coincidentemente, pela manhã, eu conversei com o deputado Raul, né? Ele se candidatou, mas não se reelegeu. Ele, inclusive, me disse que está indo para Brasília, né? Para dar a última chacalhada, né? Para ver se no Senado, pelo menos, deixa aprovado o PEC 110, né? E ele estava dizendo também que o relator, né, atual relator Roberto Rocha, né, ele teve duas perdas, né? Primeiro porque ele não conseguiu se reeleger e outra que na véspera da eleição perdeu um filho de câncer, né? Mas de qualquer forma, né, ele disse que ia fazer uma última tentativa, né, para ainda este ano deixar pelo menos aprovado no Senado PEC 110. E outra coisa que ele conversou comigo, né, que o CECIF, onde nasceu o PEC 45, né, foi fundado no final do governo Dilma, né, que é bancado por, se não me engano, 11 grandes empresas, né, e me parece que eles vêm fazendo encontro, né, discussões com frequência, né? Então, não sei como é que vai ficar, né? Eu acredito que o PEC 140 deve ganhar força, né, no novo governo. De qualquer forma, né, na minha opinião, modesta opinião, né, eu acho que a reforma tem que ser feita no início do governo. Eu não acredito que esse ano haja alguma aprovação. Eu, sinceramente, não acredito. Mas, de qualquer forma, no início do governo é o melhor momento para fazer a reforma, né? E ministrar o remédio amargo que tem que ser ministrado para que o nosso país encontre um rumo, né? Eu, como advogado, né, o doutor Damasceno, né, como advogado, se nós pensarmos só na gente, do jeito que está, tá bom, né? Você vê que, de qualquer forma, a idade, como nós temos mais de 30 anos, vai aumentar o trabalho para nós assustadoramente, porque vai ter, né, a transição, né? Então, nós vamos ter o manicômio tributário vigente, né? E vai ter, digamos assim, dois sistemas em paralelo no período de transição. Então, nós vamos ter que trabalhar muito, né, doutor Damasceno? É verdade, Pedro. Mas nós temos que pensar no nosso país, né, nos nossos neto, tataraneto, né, porque o filho acho que eu acho, doutor Fernando, tem que enfrentar essas dificuldades, né? Eu acho, doutor Fernando, que já tem que ir abdicando dos cabelinhos que ainda temos. Então, são as minhas considerações. Tá bom, meu amigo, tá certo. Mestre José Costa, tem algum comentário a fazer? Só o dedinho positivo? Tá tudo bem, doutor. Eu fico preocupado com essa situação do país, né? Gente, igual o doutor está falando aí, nós que temos filhos e netos, nós estamos pensando um pouco mais na frente, né? Então, é uma balbúrdia, né? Mas é isso, mas vai dar certo, vai dar certo. Você vê o seguinte, eu preferi trazer logo esse assunto imediatamente aqui, até para a gente ir avançando. Mas para você ver que a coluna mestra das propostas, elas estão consistentes. Então, não haverá grande mudança, porque já foram construídas em governos passados. Agora é só botar o perfume, é só avançar e botar o perfume. Cuidado com algumas aderências que possam ser prejudiciais. Mas eu vejo o seguinte, que há uma grande responsabilidade no Congresso Nacional, é um pessoal que já está bastante amadurecido dentro e ouve, que o importante é isso. E ouve as entidades, ouve... Não adianta o seguinte, é uma entidade trabalhar defendendo só o seu segmento e em prejuízo de outro segmento. Nós temos que pensar em cadeia de produção e distribuição, né? Nós temos que pensar nesse contexto. Se for pensar, digamos, o setor indústria defende só o que é da indústria e quem vai lhe oferecer insumo e quem vai vender o seu produto e quem vai, etc. Então, nós temos que pensar de ponta a ponta. Então, dizer, não, ele vai dar um crédito para fulano, sim, mas ele dá um crédito... Vamos pensar aqui.
uma prestadora de serviço que trabalha trabalho intelectual. Qual é o insumo que tem? Não tem insumo para poder dar, vai gerar, vai ser tributado em 12%, dar um crédito de 12%, mas ele pagou os 12%. Ele pagou os 12%. Qual é o insumo que ele vai ter para bater na não cumulatividade? Então, nós temos tudo isso aí a ser pensado. Eu acho que é uma função de todos nós, como entidades e assessores de entidades, ficar bem atento a qualquer modificação, a qualquer andamento, para que possamos realmente discutir com quem direito, para evitar mal, não, caminhar para o bem, sempre caminhar para o bem. Nessas situações de conflito, eu estou falando assim, estou imaginando um momento dentro do Congresso, né? Quando estiver lidando na Câmara ou no Senado, normalmente as maiorias vencem, né? E tem as habilidades parlamentares também, quem consegue convencer, quem consegue mostrar número, quem consegue mostrar a cadeia como um todo, como o doutor Damasceno falou, tem os fornecedores de insumo para a indústria, de embalagem, de matéria-prima, e aí a indústria transforma, ela pega tudo isso, transforma, cria um produto, põe dentro de uma embalagem nova e vai para o mercado, passa por nós, para o nosso setor, depois vai para o varejo, vai para o consumidor. Só ficando dentro aqui do nosso setor, né? Já é muita coisa. Então, é como o doutor Damasceno falou, a gente tem que pensar em tudo. Não adianta pensar só aqui na distribuição atacado, e tem que pensar para frente e tem que pensar para trás. Então, tomara que a gente tenha esse consenso aí e vamos para frente. Vamos, bora para frente, vamos tocar. Você vê, Sandoval, dentro desse contexto de entendimento, o PLP 05, que foi aprovado, era incentivo fiscal de qualquer natureza, até o que não era incentivo fiscal, não é? Para o comércio também de qualquer natureza, porque a indústria já tinha. Então, o comércio de qualquer natureza que estava naquele contexto. E o que houve? Na discussão, o segmento de agroindústria entrou também, o segmento de logística dos portos também entrou, transporte pesado também entrou, ou seja, diversos saíram beneficiados. Aí, eu recebi muitas perguntas. Essa proposta aí vai prejudicar nosso projeto? Eu digo, não. Pelo contrário, se entrar mais um segmento interessado na nossa proposta, vai nos ajudar a aprovar. Então, vamos ser egoístas, não, vamos querer mais gente do nosso lado. O primeiro trabalho que nós tivemos foi tirar do discurso aquela história, se a indústria tem, eu também quero. Não é, deixa a indústria merece. Não, né? Nós temos que pensar, nós somos nós complementamos o trabalho da indústria, levando, distribuindo, etc. Mas a indústria tem porque merece, né? Se a indústria tem, eu também quero, é uma birra. Então, pegar a indústria e botar contra a gente. Não, nós queremos que ela trabalhe também para a gente. E assim foi. Então, a proposta do agronegócio lá, me perguntaram, e aí, defende ou não defende? Defende, é de nosso interesse também. Aí vem o setor de logística, defende ou não defende? Defende, é de nosso interesse também. Porque todos os advogados da causa, favoráveis à causa, eram importantes para nós naquele momento. Daí é que o parto ocorreu do tempo previsto, de 9 meses, e a criança nasceu salutar, saúde boa, vacinada. Isso aí. Maravilha, maravilha. Já está surtindo, já vai surtir seus efeitos a partir de agora, né? Do próximo ano, já vai dar seus frutos. Aliás, já deu, né? Porque já tranquilizou o povo. Já tranquilizou o segmento. Muito bem, meu amigo. Eu, por mim, era o que tinha a dizer. Então, eu agradeço muito, mais uma vez, aí a tua paciência, a tua dedicação, né? E se atualizando sempre, e até agora, até mais adiantado, porque já está sentindo as coisas que vêm de governos, outro governo, quer dizer, a mola mestra, ou seja, a espinha dorsal do processo, acompanhando para poder, olha, está faltando só arrumar uma pontinha aqui, outra aqui, vamos embora. Então, mais uma vez, doutor Damasceno, obrigado por esse esforço, por essa dedicação e ajudar a gente aqui.
Obrigado a todos vocês todos que vieram aqui, que estão assistindo. Espero que todos tenham uma boa semana, bons negócios e até daqui a 15 dias, né? Eu acho que já está marcado. Próxima segunda. Nós teríamos, Sandoval, dia 21 a 21 tem um encontro Abade. Tem um encontro Abade, então nós vamos passar para o dia 28. Tá. Tá bom, então. Maravilha. Faremos dia 28 o próximo encontro, então. Maravilha. Muito bem. Obrigado a todos, então. Boa Um semana. abraço, doutor. Um abraço, doutor. Damasceno, um abraço. Um abraço, um grande abraço aí. Boa semana para todos. Para todos. Amém.